Boa noite novamente, meus irmãos. Novamente a graça e a paz do Senhor Jesus. Depois de um mês, devido à nossa ausência por questão de viagem, nós estamos retornando para o nosso trilho, nossa caminhada no livro de Atos dos Apóstolos. E é com alegria, meus irmãos, que nós continuamos essa marca, esse distintivo da nossa igreja, em percorrer livros inteiros, do começo ao final, percebendo assim o desenrolar da ideia, da história que Deus está fazendo através de cada livro na sua revelação como um todo. Então, sem mais delongas, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, onde nós paramos, como eu falei, por um mês, no capítulo 13. Lá, naquela ocasião, na mensagem número 32, e hoje começaremos a mensagem 33 nessa caminhada. Naquele capítulo, irmãos, nós vimos o Evangelho se distanciando, se afastando de uma centralidade judaica, chegando até a cidade de Antioquia da Síria, ao norte da Judéia e da Galileia. Já ali uma igreja de judeus e não judeus, ou seja, de gentios, crescendo debaixo de uma liderança forte e pluralizada, já estabelecida de maneira bem-sucedida por Barnabé e Saulo, principalmente estando à frente. Ali dentro dessa liderança, esses dois homens são separados por Deus no início do capítulo 13 para uma obra de pregação, digamos assim, missionária, ou seja, fora de Antioquia. E nós continuamos, irmãos, através dessa mensagem anterior e hoje, vendo esse grande tema do livro de Atos, que eu acredito que a essa altura do campeonato você já decorou, um livro que traz, o tema que traz essa mensagem que foi, ao nosso entendimento, o objetivo de Lucas ao escrever o livro de Atos. Creio que está projetado ali, vamos ler mais uma vez juntos? Vamos lá? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Apesar da oposição, a Igreja de Cristo, ou o começo da história dela, cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Então, meus irmãos, após passar por Chipre, isso já é capítulo 13, Chipre que inclusive era a terra natal de Barnabé, não levita natural de Chipre, hoje nós veremos a continuação do que acontece diante da obediência desses homens, e, é claro, da igreja de Antioquia, de sair para pregar o evangelho a cidades onde a maioria eram de gentios. E diante disso, irmãos, hoje, no texto de hoje, a partir do versículo 13 de Atos 13, a palavra de Deus vai nos ensinar a seguinte grande ideia para você anotar aí no seu boletim. Uma base segura nas Escrituras garante os resultados da pregação. Uma base segura nas Escrituras garante os resultados da pregação. Agora, a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, nesse enunciado é o que é resultado. Normalmente nós achamos que resultado é só aquilo que dá certo ou dá como eu gostaria que desse. Então, por exemplo, se eu sou um vendedor de carros, o resultado é vender o carro. Se eu sou um jogador de futebol, o resultado é ganhar a partida, ou um atleta qualquer que seja. Nesse caso, meus irmãos, a noção de resultado é um pouquinho diferente. A palavra de Deus diz sobre ela mesma que ela nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre aquilo para o qual o Senhor a enviou. Lembra do texto? Como que a palavra de Deus nunca volta vazia? Como que ela sempre cumpre? Porque no entendimento de Deus, meus irmãos, não é apenas aquele que atende a palavra que teve resultado, mas também aquele que rejeita a palavra mostrou o resultado que Deus almejava. Parece confuso, né? Porque na nossa cabeça, como eu disse, resultado sempre é dar certo do jeito que eu acho que é certo. Então, se, por exemplo, você sai para pedir aquela jovem em casamento, o único resultado que você espera é um bonito e emocionante sim. Ninguém chega em casa e diz assim, né? Papai e mamãe perguntam, e aí filho, como é que foi? Deu tudo certo. Ela disse não. Seria ilógico. Mas na mente de Deus, meus irmãos, e nós vamos ver hoje,
é lógico alguns dizerem não à mensagem. Alguns hoje à noite dirão não à mensagem. Ela apontará para uma direção e você decidirá no seu coração, eu quero ir para outra. E vamos ver isso, irmãos, a partir do versículo 13, como eu mencionei. Nós vamos caminhar à medida que vamos ver o texto, e o nosso começo é bem pequeno, é apenas o versículo 13. Abriu sua Bíblia, Atos capítulo 13, para iniciar o versículo 13 na nossa caminhada, ok? Vamos ler juntos, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Bem, irmãos, este começo da nossa caminhada, a primeira lição que vamos aprender nesta mensagem é: a proclamação do Evangelho sofrerá baixas. A proclamação do Evangelho sofrerá baixas. Eu resolvi colocar entre aspas ali porque ninguém morreu. João apenas decidiu abandonar a equipe missionária. Nós vamos começar, irmãos, nossa caminhada, como eu disse, nesse único verso, o qual introduz um fato que parece até de certa forma dispensável. No versículo 5, lá atrás, Lucas registra que Marcos, isto é, João Marcos, havia acompanhado a dupla Barnabé e Paulo, já é o novo nome que ele assume, o seu nome grego, certo? E ali ele vai, meus irmãos, nós falamos naquela ocasião, como de certa forma um estagiário. O texto diz como auxiliar de Barnabé e Paulo, um jovem que iria suprir talvez as necessidades materiais, cuidar das coisas, ir atrás de comida e assim por diante, para que eles pudessem ter liberdade na sua missão. Provavelmente também, meus irmãos, eles viam a João Marcos como alguém que poderia ser treinado e continuar o trabalho mais adiante. Isso não é nenhuma novidade. Elias fez isso com Eliseu. Era comum um jovem ajudar ao profeta no Antigo Testamento, e a expressão que era usada no hebraico é deitar água sobre as mãos. Não? Lembra, não tinha torneirinha para você abrir. Para lavar as mãos, ou você jogava sobre a própria mão, ou alguém jogava para você. Então a ideia, a metáfora que foi usada este é fulano que deitava água sobre as mãos do profeta tal. Isso significa o servia, o auxiliava, o ajudava. E João Marcos é esta pessoa aqui. E Marcos, meus irmãos, é jovem. E ele é identificado várias vezes, ou algumas vezes durante o Novo Testamento. Por exemplo, ele é o filho de Maria, em cuja casa a igreja se reunia em oração quando Pedro foi preso no capítulo 12. Lembra disso? Pedro estava preso, a igreja fazia orações por ele e se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos. E bem mais adiante na história, provavelmente, inclusive, já João Marcos, um homem feito, casado, pai, marido, etc., ele é chamado pelo apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 5,13, de meu filho. Então, é alguém que vai pontuar a história da igreja diversas vezes. E, de fato, meus irmãos, essa proximidade com o apóstolo Pedro é a fonte apostólica, é a fonte de autoridade do Evangelho de Marcos, que foi escrito por esse mesmo jovem aqui, algumas décadas depois. Mas, meus irmãos, nem João Marcos, e nem Pedro, e nem Paulo, nem Barnabé poderiam saber o que aconteceria no futuro. Nós temos que tratar o que está acontecendo aqui nesse texto. Não poderia saber que no futuro, inclusive o próprio Paulo iria elogiar a João Marcos. Está lá em 2 Timóteo, dizendo que ele era muito útil para o ministério. Nem. Nesse momento, ele não está sendo exatamente muito útil. O fato é que aqui ele é um desertor. Ele é alguém que abandona, que rói a corda, que pula fora, que pega o beco. Quando eles saem de Chipre, meus irmãos, que é uma ilha, essa é a mensagem anterior, e chegam à terra firme, em Perge, ele os abandona e volta para Jerusalém, volta para casa. Algo interessante, irmãos, é que Perge fica no sentido contrário de Jerusalém. Você está em Chipre e Perge fica para o alto e à esquerda, e Jerusalém fica para baixo à direita. Perge está para noroeste de onde eles estavam. E Jerusalém fica para sudeste de onde eles estavam. É provável que essa decisão, então, foi tomada definitivamente por João Marcos, quando chega em terra firme, ele ali desiste de acompanhar a equipe missionária. É provável, meus irmãos, que João Marcos esperava outra coisa do ministério.
Eu já vi isso algumas vezes acontecer. O seminário onde eu, minha esposa, pastor Marcelo, Tessa também estudaram, fica na cidade de Atibaia, 1 hora de São Paulo. Entre o nosso seminário e a cidade de São Paulo, existe uma outra cidade chamada Mairiporã. E lá, a mesma organização que tem o nosso seminário tem um acampamento. E de vez em quando chegavam os alunos lá, assim, meio fora de sintonia, e a gente brincava entre a gente. Esse camarada ia para o acampamento, errou a curva e acabou no seminário. Porque ele achava que aqui a gente ia, não sei, né, brincar e ter muita diversão e tudo mais. E quem passou por onde nós passamos sabe que não é brincadeira não. É ralação, estudamos muito e de forma muito dura. E parece, meus irmãos, que João Marcos, quando viu a oportunidade de acompanhá-los, ele não calculou o preço. Ele não achou que era tudo aquilo que ele iria encarar. E talvez ele pensou que era algo mais glamouroso, mais vitorioso. E não uma série de oposições e dificuldades, como por exemplo, quando chega em Elimas, um feiticeiro, um bruxo chamado Elimas, quando chega em Chipre, um bruxo chamado Elimas, se opõe à pregação do evangelho. Lembra disso? Deus resolve tudo, irmãos. E o procônsul da cidade atende ao evangelho. Mas parece que os olhos de João Marcos tiraram o foco de como Deus reverteu a história, reverteu a situação e deu realmente vitória ao ministério de Barnabé e Paulo ali e se focou nas oposições. Outra possibilidade é que o destino deles agora, a partir de Perge, eram as regiões montanhosas, regiões com menos judeus. João Marcos era judeu, com menos judeus, e ele pensou bem, dizendo assim, esse tipo de ambiente eu não me sinto bem, não é a minha praia. Nós não sabemos exatamente qual a razão, meus irmãos, mas com certeza não foi uma atitude boa. A atitude de João Marcos me lembra um texto que eu recorro várias vezes para mim mesmo, que está lá em Jeremias capítulo 12, versículo 5. O ministério de Jeremias, meus irmãos, é muito difícil. Eu nunca ouvi falar nessas igrejas por aí, venha para a campanha da unção de Jeremias. Alguém já ouviu falar? Eles só querem unções que aparentemente são boas e vitoriosas, né? Porque Jeremias, meus irmãos, comeu o pão que Jeová amassou. Da adolescência à juventude até a velhice, foi luta sobre luta. Tanto que é dele o outro livro menor chamado Lamentações de Jeremias. Em Jeremias 12:5, diante das lutas internas do profeta, e talvez até da tendência a desistir, Deus vira para ele e diz o seguinte: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Sabe o que significa esse texto? Jeremias está reclamando de quê? Nem começou a piorar. Se você está reclamando aqui que está jogando com juniores, o que vai acontecer quando você jogar com os profissionais? Se você está reclamando aqui lutando com peso mosca, quando você pegar um peso pesado, você vai falar o quê? Ou seja, em lugar de aceitar a reclamação de Jeremias, Deus falou assim, obedece que é melhor para tu. João Marcos, meus irmãos, lembra alguém que não calculou que o ministério era difícil e acabou caindo na palavra de repreensão de Jesus em Lucas 9:62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando você ia arando, o animal estava puxando, é claro, né? Bois, geralmente, mas existia sempre um ser humano que conduzia o arado para que ele não ficasse ondulado. Ora, se você está conduzindo o arado para ali em linha reta e por um acaso começa a olhar para trás, dificilmente você manterá a linha reta. Essa é a figura de Jesus em Lucas 9:62. Ou seja, meus irmãos, o Senhor Deus no Antigo Testamento e o próprio Senhor Jesus no Novo Testamento não brincavam quando o assunto era compromisso, é comprometimento. Deixa eu repetir uma coisa que já falei várias vezes, irmãos. Não existe voluntariado na obra de Deus. Você quer ser voluntário? Os abrigos aqui dos venezuelanos estão precisando de ajuda. A Casa Brasil-Venezuela está precisando de ajuda. Aí você pode talvez ser voluntário. A obra de Deus é obra para pessoas comprometidas, chamadas, engajadas. Para repetir a ilustração que eu mencionei hoje, que foi dita na IBD alguns dias atrás, na metáfora, né, na parábola, ou
quiser chamar, da galinha e do leitão, né, do porco, a galinha chamando o leitão para se comprometer ali, participar, e o leitão vira, né, e diz o quê? Mas você vai contribuir com ovos, e eu vou ter que contribuir com a própria carne para fazer presunto, então eu estou fora. Então, meus irmãos, o compromisso que Deus pede de nós é lá presunto. É leitão, é porquinho. Porque nós temos diante de nós um homem que quando ele vê com maus olhos, nós vamos ver isso daqui a algumas semanas, a atitude de João Marcos, ele vê com maus olhos, eu me refiro a Paulo, porque este homem paga o preço. Quando nós começamos, irmãos, a história de Paulo, lá no capítulo 9, na verdade no 8, no 7, no aprendizamento de Estevão, mas definitivamente no capítulo 9, eu falei várias vezes, este é o homem que Deus escolheu, pela sua graça, é claro, era um pecador miserável, para marcar, transformar de forma indelével a história do cristianismo. E o mais interessante, meus irmãos, que este não é homem do faça o que eu falo e não faço o que eu faço. Ele vai dar da sua carne. Ele vai pagar um preço altíssimo. E nós temos que estar, meus irmãos, constantemente nos confrontando nisso, porque nós já saímos em desvantagem. E eu vou explicar qual é a desvantagem. O conforto, a liberdade absurda que nós temos no Brasil. Nessa nossa viagem que nós fizemos, eu fiquei o tempo todo atento para não pisar nas sensibilidades das outras culturas. E especialmente em Israel, onde você convive, até onde eu vi harmoniosamente, árabes, judeus e cristãos. Diversas vezes quando eu estava tratando com um árabe, e eu tentava perceber o que ele era realmente, para saber se ele era cristão ou não, porque ser árabe não é automaticamente você é muçulmano. E o interessante, meus irmãos, é que essa sensibilidade que você precisa ter com a cultura e com a religião do outro, apesar de verdadeira, não pode comprometer o seu compromisso em pregar o Evangelho. E ali, dentre uma e outra situação, eu colocava o meu entendimento da palavra de Deus para aqueles com quem eu estava interagindo. E eu fiquei pensando, que coisa incrível você ter que fazer isso durante uma semana, mas e fazer durante um ano, e fazer durante a vida inteira. E eu pensei, meus irmãos, no Brasil você não precisa disso. Você simplesmente prega. A pessoa aceitar ou não, e a gente vai tratar disso nessa mensagem, outros 500, mas não há nenhuma limitação. E detalhe, Israel é a única democracia do Oriente Médio. Cruza a fronteira do Jordão e passa para a Jordânia. Aí a história muda completamente. Em vários daqueles países, se você abertamente pregar o Evangelho, você não volta para casa. Se você subir um pouco mais, ir para o local da antiga Assíria e Babilônia, Irã e Iraque, a coisa piora astronomicamente. Irã, sobre o qual nós ouvimos falar há poucos minutos ali. Portanto, meus irmãos, será que nós estamos preparados para as dificuldades da vida cristã e também do ministério? Ou nós estamos tratando tudo como se fosse um enorme passeio? Será que se Deus repetisse para nós as perguntas de Jeremias 12:5, a gente se apavoraria dizendo, Senhor, pega leve. Não estou preparado, mas deveríamos estar. Porque mesmo João Marcos, meus irmãos, conhecia as histórias do que já vinha acontecendo com o Evangelho. Com absoluta certeza, ele ouviu alguém contar para ele sobre Estevão. Sabe por que eu sei? Porque o companheiro de viagem dele viu o apedrejamento de Estevão e concordou com ele. Eu me refiro a Paulo. E quando nós não medimos, meus irmãos, nós podemos juntar-nos às estatísticas das baixas, daqueles que abandonam o campo e abandonam a luta. E a atitude de João Marcos nesse único versículo deve nos alertar grandemente para isso. Porque desistência tem muito mais a ver com acreditar em suas próprias possibilidades diante das lutas e duvidar do poder de Deus de passarmos por elas. A desistência significa eu olhei para mim e não olhei para Deus. Eu olhei para as minhas limitações e não para aquilo que Deus pode fazer. Esta é a diferença básica, meus irmãos, entre um João Marcos e um Paulo.
Perceba, nessa altura do campeonato, não há grande diferença de idade espiritual. Na verdade, João Marcos era mais antigo na fé do que o apóstolo Paulo. E o mais antigo, apesar de jovem na idade, é quem desiste. Porque a perspectiva, meus irmãos, aqui é influenciada não pelo tempo que você serve a Deus, mas o quanto você conhece ao Deus a quem você serve. Portanto, meus irmãos, a proclamação do Evangelho muitas vezes sofrerá baixas. Seguindo, meus irmãos, agora sim nós vamos para uma sessão bem longa do texto. Quero pedir a sua paciência de lermos do versículo 14 até o versículo 41, onde a viagem de fato acontecerá nesta primeira viagem missionária de Paulo. Vamos lá, irmãos, versículo 14. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido a propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. A viagem começa, meus irmãos, e Paulo nos ensina, em segundo lugar, que a proclamação do Evangelho deve ser genuína e planejada. Ela deve ser sem mistura e deve acontecer debaixo de uma estratégia.
a pregação, a proclamação do Evangelho deve ser genuína e planejada. Queridos, após a cidade de Perge, onde eles haviam aportado, e após a partida de João Marcos, a equipe missionária continua para o norte, como eu disse, em região montanhosa, para um lugar chamado Antioquia da Pisídia. Tal como Listra, Troade, Filipos e Corinto, esta era uma cidade, uma colônia romana, fora do primeiro território do império, mas sob domínio do império. Claro, não é, de maneira nenhuma, a mesma cidade de onde eles haviam partido, aquela é a Antioquia da Síria. Esse nome Antioquia é um nome comum a 6 cidades do mundo antigo, e aqui está a segunda. No verso 14, irmãos, eles seguem uma estratégia que iria se repetir em boa parte das cidades quando eles chegassem ali para pregar pela primeira vez, ou seja, eles começavam pela sinagoga da cidade. O que é a sinagoga, meus irmãos? Nesse momento da história, este local que começou a existir durante o período da diáspora, ou seja, da dispersão do povo após o cativeiro assírio e babilônico, nesse período da história, a sinagoga era apenas usada para a leitura das escrituras do Antigo Testamento, das leis e dos profetas e para o ensino, ok? Vai ser apenas a partir do ano 70 depois de Cristo, que não é onde nós estamos, é claro, depois da destruição do templo em Jerusalém, que as sinagogas mudam de utilização. Elas passam a ser chamadas, como diz o hebraico, Mikdash Me'at, ou seja, pequeno templo. O templo em Jerusalém não existe mais. Então as sinagogas não são apenas agora mais um lugar para ler as escrituras e ouvir uma explanação. Elas passam a ser realmente um templo de adoração, aonde os judeus se reuniam para orar, para adorar e para prometer o seguinte: no próximo ano em Jerusalém. Isso levou 1800 e tantos anos para se cumprir. Só em 1948, com o retorno de Israel para Jerusalém, é que de fato eles puderam celebrar os seus cultos, as suas festas, na chamada hoje Terra Santa. E assim, meus irmãos, mesmo na cidade onde Jesus vai ler, na sinagoga, a cidade de Nazaré, ele apenas faz isso. Ele lê as escrituras e ele explica, é lá que ele diz: hoje se cumpriu essa escritura aos seus ouvidos. O texto continua, meus irmãos, e é isso que nós vemos no versículo 15. O chefe da sinagoga estende aos visitantes, como era costume, como foi feito também com Jesus, a oportunidade de dar uma mensagem que a nossa tradução diz uma mensagem de encorajamento, ou seja, na verdade, uma mensagem de exortação, uma mensagem de despertamento diante do texto que havia sido lido. E como eu disse, isso não era algo incomum, porque todos que estavam na sinagoga eram judeus, não havia visitantes, não havia gente gentia ali participando que não fossem gentios também obedientes à fé judaica. Então, se estava ali, trajado de judeu, era alguém que havia sido criado na cultura judaica e nas escrituras também. Porque esse é um traço, meus irmãos, muito diferente da cultura judaica para nós, cristãos. Muitas vezes os filhos dos cristãos sabem tão pouco da Bíblia que nós perguntamos se realmente foram criados em um lar cristão. Já o menino judeu, não. A prova disso é a palavra que Paulo vai dar a Timóteo. Desde pequeno, você sabe as sagradas letras. Lembra dessa passagem? Porque Timóteo era filho de uma mãe judia que desde criança ensinava o seu filho. Então a palavra é estendida a eles. No versículos 16 até 25, Paulo assume a palavra ao que já apontava sua proeminência, né, na equipe junto com Barnabé. E repare, meus irmãos, que ele endereça seu discurso a judeus e a gentios que temem a Deus. Isto é, a judeus e a gentios que haviam abraçado a fé judaica. Ou seja, uma audiência que conhecia bem aquilo sobre o que Paulo iria falar. Ou seja, não era uma audiência que Paulo tinha que explicar, que tinha que detalhar. Ele poderia ser bastante genérico, porque todos conheciam aquilo que Paulo iria falar. No verso 17, Paulo fala sobre Deus ter escolhido Israel e o retirado do Egito com grande poder. Versículo 18, ele menciona a passagem de 40 anos pelo deserto e como Deus, olha o que o texto diz, os aturou. A versão revista atualizada diz, suportou os seus maus costumes. E se você já leu
a passagem de Israel no Egito, você sabe exatamente sobre o que Paulo está falando. Bezerro de ouro, promiscuidade, reclamação, murmuração. Então Deus realmente aturou esse povo durante 40 anos. No versículo 19 e 20, Paulo fala sobre a conquista de Canaã, a terra prometida, os juízes, e chega até Samuel. Ele está fazendo, meus irmãos, um sobrevoo rápido. E aqui se passam 450 anos, que incluem a opressão no Egito, 400 anos, a permanência no deserto, 40 anos, e a conquista de Canaã, que durou 10 anos. Ou seja, ele voou pelos séculos, sem se prender a detalhes. Paulo está destacando, portanto, os pontos cardeais mais importantes da história judaica, porque ele tem um objetivo. Ele tem, meus irmãos, uma pregação genuína e planejada. E ele agora, nos versículos 21 e 22, passa por Saul, o rei segundo o coração do povo, e chega a Davi, o rei segundo o coração de Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui, meus irmãos. Você já reparou como o Antigo Testamento afunila desde o começo, você que fez a leitura cronológica neste ano, e Deus vai afunilando, afunilando, afunilando. Aí você passa por um livro chamado Ruth. O que Ruth tem a ver com o quê? Uma viúva que vai com o marido, antes ela não é viúva, vai com o marido para outro país com seus filhos e as suas noras. O marido, os filhos morrem, ele volta. O que isso tem a ver com a história? Aí você chega no finalzinho do livro de Ruth. E você descobre que Ruth era a antepassada de quem? De Davi. A Bíblia está afunilando, meus irmãos. E Paulo está fazendo a mesma coisa. E agora no versículo 23, meus irmãos, Paulo introduz a primeira informação que eles não conheciam. Eles sabiam que o Messias viria da descendência de Davi. Que ele seria filho de Davi, tal como o cego Bartimeu gritou certa vez, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso era de conhecimento deles. Então até agora, meus irmãos, tudo que ele falou, a sua audiência ali naquela sinagoga estava, amém. Talvez um comentou com o outro, conhecedor da história. Agora ele vai trazer os fatos que eles não conheciam. Paulo apresenta Jesus como o cumprimento das promessas e das profecias do Antigo Testamento. E para terminar a sua exposição do texto, Paulo menciona o ministério de João Batista, versículo 24 e 25. E a razão dessa menção, meus irmãos, é muito simples e muito inteligente. Ele sabia que aqueles homens conheciam a profecia de que o Messias seria antecedido por um proclamador, por um arauto, tal como nós vemos, meus irmãos, lá no final do profeta Malaquias. Então ele está preparando o caminho para dizer, esse que eu vou lhes anunciar é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Meus irmãos, é só você ver com seus próprios olhos como este povo, hoje ainda, infelizmente, ora para que isso se cumpra. Ora para que cheguem os dias do Messias. O judeu hoje ele não ora pela construção do novo templo por um motivo de orgulho nacional. Ele não ora pela construção do novo templo para que aquela mesquita muçulmana seja retirada e novamente o lugar do templo seja colocado. Eles oram pela reconstrução do templo em lágrimas, porque sem o templo não tem Messias. Eles não sabem que aquilo que eles esperam que o Messias cumpra no templo, o Senhor Jesus já cumpriu no templo que foi destruído em Jerusalém. Então, quando Paulo está aqui afunilando a sua mensagem, meus irmãos, ele está seguindo a lógica daquilo que o coração daqueles homens ansiavam. Lembra, meus irmãos, da viúva que ia até o templo todo dia e foi, por jesuicidência, né? No dia em que o Senhor Jesus foi levado ao templo, ela ia porque ela ia na esperança de encontrar o Messias. Então essa esperança, meus irmãos, está pulsando no coração desse povo. Esses homens que estão diante deles, são só praticamente homens que tem aqui, eles anseiam pelo cumprimento disso. E Paulo, de maneira muito estratégica, de maneira muito planejada, faz a exposição para que eles possam ter compreensão do Evangelho. No versículo 26, Paulo se coloca agora em um grupo seleto, isto é, aqueles que receberam primeiro esta mensagem de salvação. Isso fica claro no fato de que no verso 27, ele fala daqueles que não receberam esta mensagem, isto é, o povo de Jerusalém e os seus governantes. Os supostos especialistas do Antigo Testamento rejeitaram o Messias.
Ele se refere, é claro, aos saduceus, aos fariseus, aos mestres da lei e aos sacerdotes, os quais, agindo em seu desconhecimento, acabaram cumprindo as Escrituras. Paulo fala nesse texto. Perceba, meus irmãos, o link, perceba a ligação que Paulo faz aqui. Ele diz, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. É o que diz a sua Bíblia. Não é exatamente, meus irmãos, isso que ele havia acabado de presenciar? Ele está em um sábado numa sinagoga. A lei e os profetas tinham sido lidas. A palavra é estendida a Paulo. E aí ele diz, o Messias esteve entre nós, esteve em Jerusalém, e os nossos governantes o rejeitaram. Os nossos governantes rejeitaram, mesmo lendo a lei e os profetas todo sábado. Vocês acabaram de ler a lei e os profetas no sábado. Vocês vão fazer igual? Sabe o que isso lembra, meus irmãos? Que muitas vezes nós olhamos para esses textos dos escribas e tudo mais, nós falamos assim, como é que esse povo pode ser assim? Você já não teve essa tentação quando você leu o Antigo Testamento? Não esse ano, mas o ano passado, eu fazia a leitura bíblica durante uma caminhada. Aí eu e Leila caminhando e tal, e eu botava o fone de ouvido, o áudio, e ficava lendo. Quando passava, irmãos, por aquele período dos juízes, ou dos reis de Israel, a Leila falava assim, você está falando sozinho, está falando com quem? Estou falando com o texto. Você acredita nesse Jeroboão aqui? Irmãos, eu já li esse texto 300 vezes. E eu fico brigando, parece aquele cara que assiste o Titanic e diz assim, olha o iceberg, olha o iceberg. Já está gravado, está nas páginas da história. E eu inconformado, como pode aquele povo? Mas sabe o que, meus irmãos? Eu sou aquele povo. Às vezes nós queremos nos colocar num patamar de obediência diante do povo do Antigo Testamento ou da Bíblia em geral, que nós provavelmente não estaríamos. Nós faríamos as mesmas coisas, desde lá do Éden. Nós repetiríamos os pecados e os erros e precisamos da mesma redenção e perdão de Deus. Então aqui, meus irmãos, Paulo coloca esse seu público diante de uma decisão. Vocês vão rejeitar o Messias, tal como os nossos governantes de Jerusalém fizeram, mesmo ouvindo sobre ele todo sábado, ou vocês vão ter uma atitude diferente. Paulo é muito inteligente, é muito esperto. Ele está colocando eles diante de uma decisão, uma necessidade de tomada de uma decisão. Mas vamos lá, Paulo continua. Acompanhe na sua Bíblia, versos 28 e 29. Paulo explica como eles cumpriram as Escrituras, o sentenciaram sem motivo, pela mão de ímpios e o colocaram em um madeiro, na cruz, e o sepultaram. Meus irmãos, tudo isso está profetizado nos textos que esses homens ouviam sábado após sábado. Salmo 22, Números 34, Isaías 53, só para mencionar alguns textos. Jesus cumpriu absolutamente tudo. Nos versos 30 até 37, Paulo passa para a parte mais fantástica e impressionante da sua exposição dessas coisas novas que aqueles homens ainda não conheciam para esses judeus e gentios tementes a Deus. Alguém morrer em uma cruz romana era um acontecimento que era de todo dia. Não havia nenhuma novidade sobre isso daí. Mas aí Paulo, meus irmãos, entra com uma informação de chocar. No versículo 30, se não me engano, ele diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele ainda completa, isso é algo testemunhado, e tal como Paulo escreveria depois aos Coríntios, por mais de 500 pessoas. Pessoas que agora testemunham disso. Testemunham que o que foi prometido no Antigo Testamento agora se cumpria em seus dias. Verso 32. E até o verso 37, meus irmãos, Paulo relaciona o Salmo 2,7, Isaías 55,3, Salmo 16,10, comprovando o que ele lhes estava pregando. Você entendeu o ponto aqui, meus irmãos? O tempo todo baseado na palavra. Meus irmãos, eu já presenciei alguns, entre aspas, evangelismos, onde se você espremer não sai uma gota de escritura. Na verdade, não sai uma gota de evangelho. São pregações que visam atrair as pessoas com promessas de uma vida melhor. Promessa de cura, promessa de prosperidade, promessa de um monte de coisa. Deixe de sofrer. Jesus te ama. Com essa velha frase de um certo evangelismo, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Prega isso lá no Irã. O plano maravilhoso que Deus tem, porque se você
se converte a Cristo e declara isso publicamente, a primeira coisa que acontece é que você perde a sua casa. Via de regra, alguém que se converte em uma família muçulmana é deserdado completamente. É colocado no olho da rua com a roupa do corpo. Então não é colocado nu por causa do pudor. Não leva nada, nenhum pendrive com as memórias que quiser levar. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso é propaganda enganosa, irmãos. A não ser que você explique que o plano maravilhoso é que Ele vai lhe dar a vida eterna, vai lhe encher do seu Espírito Santo, vai perdoar os seus pecados. Aí eu concordo, porque muitas vezes, irmãos, servir a Deus significa perder coisas que o mundo valoriza. A pregação de Paulo, meus irmãos, não tem em lugar nenhuma promessa de uma vida melhor. A pregação de Paulo não tem em lugar nenhum a pregação de que a vida deles iria melhorar. Muito pelo contrário. Ele se atém aos fatos sobre Cristo. Como ele depois escreveria, eu nada quis saber entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. A coisa mais horrenda e vergonhosa que existia no mundo antigo. Porque a pessoa ficava exposta em frangalhos, usando apenas a roupa de baixo, às vezes nem isso, sendo um objeto de escárnio e de vergonha. E a minha mensagem é apenas Cristo e esse crucificado. E Paulo fala, portanto, meus irmãos, da ressurreição. E agora eu quero chegar ao versículo 39, onde ele faz uma declaração, irmãos, de altíssima importância. Olha o texto do versículo 39 novamente. Por meio dele, esse que foi ressuscitado, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Essa é uma declaração, meus irmãos, de enorme impacto para homens que viviam há 20, 30, 40 anos ou mais, debaixo da culpa do pecado, porque o sangue de animais não resolvia esse problema. Agora veja bem, meus irmãos, isso parece fantástico, né? O sangue de Cristo lhe traz perdão e redenção dos pecados, coisa que você nunca conseguirá sozinho, e ele não depende das suas obras. Ele fez a obra da cruz completamente sozinho. Amém? Ontem e hoje, alguém postou alguma coisa estranha lá na internet sobre o falecimento do apresentador esses dias, algo lamentável, é claro. Colocando uma verdade, mas num lugar errado. Pena que morreu sem Cristo. Eu não sei se ele morreu sem Cristo. Mas o fato é que aquilo foi o suficiente para desencadear um monte de situações, um monte de comentários. E aí eu coloquei o meu comentário, que ninguém poderia saber ao certo como alguém morreu. A não ser que estivesse acompanhando a vida da pessoa, talvez, mas eu disse, não se sabe ao certo de como ele morreu, esperamos em Deus que tenha morrido bem. Ok. Isso dito, eu fiz uma exposição do Evangelho, da inutilidade das obras, e de como a vida eterna se conquista unicamente pela fé do arrependimento dos pecados e a fé no sacrifício de Cristo. Não demorou. E alguém colocou assim, a fé sem obras é morta. Eu falei, é verdade. E expliquei para ele que a fé sem obras é morta porque as obras comprovam que a fé já veio, não que ela virá. E as obras nunca conquistarão a salvação de ninguém. Você acha que ele aceitou? Meus irmãos, o homem, ele quer ter holofote. Ele quer ter destaque, ele quer fazer alguma coisa. Ele quer ser religioso, bom pai, boa mãe, bom filho. Pagador de impostos, nem sei se ele quer muito, mas ele quer ser um bom cidadão. Ele quer ser alguém que alguém diz assim, rapaz, eu queria ser que nem fulano. Mas eu digo uma coisa para você, se algum dia você tiver a loucura de achar, eu queria ser que nem o pastor Joveci, por favor, pede para alguém bater na sua cabeça para você voltar aos seus sentidos, porque você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o que você está pedindo. Se você quiser ter uma ideia do que você está pedindo, você está meia hora e conversa com a minha esposa. Aí você vai ver a furada que você está pedindo a Deus. Porque a verdadeira e única oração, meus irmãos, que Deus ouve é, Senhor, nada tenho nas minhas mãos. Nada nas minhas mãos eu trago, somente a tua cruz me agarro. Eu quero ser como alguém, quero ser como Cristo. E me associar a Ele no seu sofrimento. Não é o que Paulo dizia, meus irmãos? E conhecer a sua morte. E participar da sua ressurreição. Que cenário completamente diferente do chegar diante de Deus, bater no peito e dizer, Senhor,
Tu sabe quem está aqui? Tu sabe a honra que o senhor tem de estar na minha presença? Deixa eu lhe mostrar aqui o meu Facebook da minha família. Olha aí. Eu tive 13 filhos, olha aí, a filharada, família, tudo criado aqui. Advogado, engenheiro, não sei o que lá, tá. Nunca bebi, nunca fumei, aquelas coisas que sempre o pessoal fala, né? Nunca matei ninguém, sou uma ótima pessoa. Essa pessoa vai ouvir do Senhor aquilo que esses homens até esse momento um dia ouviriam, se Deus não tivesse mudado o seu destino. Apartai-vos de mim, vós. Qual a palavra, irmãos? Malditos. Pastor, essa palavra não é muito politicamente correta. Eu não estou nem aí para politicamente correta. Ninguém ainda notou isso? Apartai-vos de mim, vós malditos, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque ele viveu uma vida perfeita aos seus olhos, mas não aos olhos de Deus. Por isso, meus irmãos, que esse versículo é tão importante. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés, ou seja, pelas suas próprias obras. E, meus irmãos, o nosso texto termina com uma advertência. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Ele diz, não caiam na condenação daqueles que ouviram a palavra de Deus no Antigo Testamento e não creram nela. Ouçam o que eu estou lhes dizendo. E aí, meus irmãos, Paulo pede que Barnabé, lembra que ele era levita? Vá para o piano, toque uma música em tom menor e faz um apelo emocionante. Não. Pode olhar na sua Bíblia, não tem absolutamente nada disso. Paulo termina sua exposição na sinagoga e acabou. Reparou? Não tem grande desafio, não tem saia do seu lugar e vem aqui na frente. Não tem música emocionante tocando no fundo. Tem uma palavra verdadeira, dura, para acordar as pessoas, como diz uma expressão americana, séria como um ataque cardíaco. Vejam o que vocês estão fazendo da sua vida. É notório, meus irmãos, essa é a grande lição desse segundo ponto, a fé de Paulo e Barnabé no poder da palavra de Deus. Seu discurso, sua argumentação é entremeada, é recheada, é baseada naquilo que Deus disse, não aquilo que ele poderia dizer. Perceba, meus irmãos, que Paulo tem um testemunho chocante. Mas se você prestar atenção, Paulo não vive a sua vida missionária. Eu vim aqui contar para vocês sobre uma viagem para Damasco. Não! Ele se apega à palavra de Deus. E essa é a palavra que ele prega. E assim, meus irmãos, nós também precisamos olhar para essa segunda parte da nossa mensagem e ver, será que eu tenho também essa dura cerviz, esse coração cauterizado, de homens que ouviam sábado após sábado a palavra de Deus, mas continuavam endurecidos? Ou eu tenho me sujeitado àquilo que Deus quer fazer? Sabe por quê, meu irmão? Porque todo domingo você ouve a palavra de Deus. Eu assisti às mensagens que os irmãos assistiram durante a nossa ausência. Desafiadoras, compromissos, chamando você a uma decisão. Você tem o seu devocional todo dia, a leitura da Bíblia no ano todo, conferências. A pergunta é, você é um homem, uma mulher, modificado pela palavra? Ou no sábado após sábado, no nosso caso, domingo após domingo, ou mesmo dia após dia, isso tem se transformado apenas em uma rotina repetitiva que não causa reais mudanças. Sabe qual é o principal dia, meu irmão, na sua vida espiritual? Segunda-feira. Amanhã. Porque a partir de amanhã, Deus, através do diabo, vai provar aquilo que você ouviu neste domingo. Se você realmente é sério no seu compromisso, é sério no seu tratado com a palavra de Deus. Porque quando, meus irmãos, a palavra de Deus é pregada com seriedade e autoridade, ela requer de nós uma resposta. E esse é o terceiro tópico que nós vamos terminar hoje na nossa mensagem. Nós vamos ler, meus irmãos, do versículo 42 até o final. E
aprender o que aconteceu com a pregação de Paulo e Barnabé naquela sinagoga. Voltando para a nossa Bíblia, diz aí, todos juntos, versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitavam as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do poder do Espírito Santo. Para encerrar nosso tempo essa noite, meus irmãos, em terceiro lugar, a proclamação do Evangelho deve aguardar respostas positivas e negativas. A proclamação do Evangelho deve aguardar respostas positivas e negativas. Como nós dissemos no começo, meus irmãos, quando nós pregamos, o nosso desejo genuíno, verdadeiro, é ver resultados. Mas será que por acaso, irmãos, nós não estamos preocupados com a parte errada? Será que apenas focarmos em números, não que eles não sejam importantes, não é exatamente a preocupação que nós deveríamos ter? Porque se nossa preocupação, meus irmãos, é essa, ela pode estar em cima daquilo que nós não temos em absoluto nenhum controle. E nós deveríamos estar unicamente preocupados, na verdade, com a mensagem e perceber que os resultados sempre acompanharão. Então, irmãos, nesta continuação do nosso texto, no versículo 42, ao terminar de falar ao povo e saindo da sinagoga, Paulo e Barnabé são convidados a retornar no sábado seguinte. Isto é, havia interesse pela mensagem que eles ouviram. Mas não apenas interesse, meus irmãos, porque não só isso, no versículo 43, havia ainda um outro grupo que atendeu a mensagem de Paulo. Isso fica claro porque o texto diz no final, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. E aí no sábado seguinte, diz o texto que uma enorme parte da cidade de Antioquia foi ouvir a mensagem desses homens de Deus. Ou seja, a lição aqui, meus irmãos, é: cuide da mensagem. Espere em Deus as respostas positivas. Quando elas vierem, interaja com essas respostas com sabedoria. Atenda às necessidades que elas apresentarem. Mas cuide da mensagem. Cuide do conteúdo. Espere em Deus e a resposta virá. Esse é o natural, meus irmãos, da boa semente. É ela frutificar. É ela dar resposta. Pode não ser neste solo nem naquele, mas o solo bom vem. Lembra da passagem de Jesus com os 4 solos? Lembra como ele disse que aquele solo, aquela semente que caiu entre espinhos, à beira do caminho, e onde havia pouca terra, mas houve aquela semente que caiu em bom solo. O grande problema, meus irmãos, é que eu não tenho um relatório, não vem escrito na testa das pessoas que tipo de solo ele ou ela é. Então, cabe a mim cuidar da mensagem, da semente, e cabe a mim semear, crer em Deus e esperar que as respostas virão. Cuidemos da mensagem. Porque diante disso, meus irmãos, a cena depois muda completamente. No versículo 48, o texto de reprovação para os judeus alegrou os gentios.
O texto que Paulo havia falado, advertindo os judeus da sua dureza, trouxe alegria aos gentios. E eles bendisseram a palavra do Senhor. Perceba, versículo 46. Judeus blasfemaram da palavra. Versículo 48. Gentios bendisseram a palavra. E por que isso, meus irmãos? O resto do texto explica. E aí vai um versículo que você tem que grifar e sinalizar na sua Bíblia. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Perceba, meus irmãos, quando você sai para pregar, Deus não vai atrás vendo assim, deixa eu ver o que vai acontecer. Deus já preparou o cenário e os resultados da sua pregação. Cabe a nós, meus irmãos, nas palavras de Pedro, pregar a tempo e fora de tempo. Porque alguém pode estar se perguntando, pastor, por que o senhor perdeu tempo respondendo aquelas coisas numa rede social? Porque talvez aquele rapaz que crê nas suas próprias obras e acredita que você tem que fazer alguma coisa para ir para o céu, não vai ouvir a mensagem. Mas dezenas, centenas de pessoas estavam lendo o que nós estávamos conversando. É uma conversa pública. E alguns ali, Deus usa a palavra para mudar o seu coração e alcançá-lo para a glória de Deus. Esse é o poder do Evangelho, meus irmãos. Nós precisamos decidir uma vez por outra se nós acreditamos que ele realmente é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou nós achamos que Deus de alguma maneira depende do que nós fazemos. Porque aqui, Lucas registra que aqueles que ouvem a mensagem e atendem, creram nela, porque eles haviam sido designados para a vida eterna. A salvação pertence ao Senhor. A grande questão, meus irmãos, dos resultados para nós é que se estamos pregando o genuíno Evangelho e se temos amor e compaixão pelas vidas, os resultados pertencem a Deus e a sua soberana graça. O mais interessante, meus irmãos, é que às vezes Deus faz tanto com tão pouco. Mas cabe a nós cuidar daquilo que está sendo pregado. Porque no final do nosso texto, versículo 49 e 52, Lucas, o autor de Atos, registra novamente perseguição por parte dos judeus. Como eu disse antes, meus irmãos, a pregação sempre vai dar certo. Ela deu certo naqueles que haviam sido designados para a vida eterna. Eles se alegraram e abraçaram a palavra de Deus, mas a pregação também deu certo naqueles que trouxeram oposição a Paulo e a Barnabé. Pastor, como Deus pode estar nisso? Meus irmãos, Deus está em absolutamente tudo que acontece conosco como indivíduos, como famílias e como igreja. Deus está conduzindo tudo o que acontece conosco. Alguns dias atrás, um mês atrás, na verdade, eu vi uma coisa muito interessante num grupo de pastores que eu participo. Um irmão estava celebrando conosco, se alegrando, porque a sua igreja ia ter o culto de inauguração da sua sede, a qual eu até falei, que Deus permita que daqui a um tempo seja eu compartilhando isso. E, obviamente, todos também se alegraram. Mas logo depois alguém colocou a notícia de o prédio de uma igreja que, por causa de uma má construção, veio abaixo. E aí eu perguntei, você conhece o pessoal dessa igreja? Ele falou, não, eu conheço, pastor amigo meu. E como é que eles estão? Pastor, ninguém sofreu nada. A igreja caiu no meio da madrugada, a igreja, digo prédio, né? O prédio caiu no meio da madrugada, quando ninguém estava lá. E a igreja celebrou e agradeceu a Deus por um prédio que caiu. Deus estava ajudando, meus irmãos, uma igreja sua a levantar o prédio onde se reuniriam. E Deus estava ali derrubando o prédio daquele outro povo. Pare com essa visão yin-yang, oriental da vida, onde Deus e o diabo estão guerreando e Deus tem que estar o tempo todo correndo atrás do prejuízo. Eu faço o mal, eu faço a ferida, eu mesmo a curo. Ele diz no Antigo Testamento. Ou seja, meus irmãos, Deus está aqui aproveitando a dureza do coração desses homens para trabalhar inúmeras coisas que nós nem podemos ver. Por exemplo, o coração dos apóstolos. Você já pensou? Se ele chegasse em toda a cidade e o rei ou o governador da cidade chegasse, que bom que vocês chegaram aqui. O pessoal da outra cidade já me falou de vocês. Eu estava muito ansioso. Está todo mundo aqui esperando vocês. Mas eles experimentavam vitórias e experimentavam oposição. Eles eram usados por Deus para levar vidas e muitas ao Senhor, mas também para confirmar a dureza e
e a dificuldade que as pessoas tinham de entender a mensagem do Evangelho. Meus amados, nós estamos na mesma situação. O que cabe a nós é cuidar da mensagem que estamos sendo pregada. E assim eu termino a mensagem de hoje. Qual é a qualidade da mensagem que você tem pregado? Será que você tem sucumbido a falar coisas desagradáveis às pessoas? Ninguém está dizendo aqui que você precisa fazer agressões ou ofensas, nada disso. Mas você tem pregado o evangelho genuíno, de arrependimento e mudança de vida? Porque aqui vai a segunda e última pergunta mais difícil. Se você tem cuidado da qualidade que você tem pregado, a minha última pergunta é: você tem cuidado da quantidade com que você tem pregado? Porque, meus irmãos, se existe um fato claro, é que pega mais peixe aquele que pesca bem, mas aquele que pesca. Eu nunca ouvi falar de alguém que dissesse assim: e aí onde você teve fim de semana? Ah, eu estava no Alto Rio Branco. Mas não peguei nada. Foi? O que aconteceu? É que eu não levei o malhador. Aí não pega nada mesmo. Porque com raríssimas exceções de fenômenos da natureza, peixe não pula dentro do barco, não é verdade? Acontece umas situações aí meio... Mas normalmente você tem que jogar o malhador, jogar a rede ou o seu anzol e você tem que pescar. Comunidade Batista Videira, como anda a sua pesca? Eu tenho vários compromissos já alinhados para a minha segunda-feira, para a minha terça-feira. Onde está o meu compromisso de ir atrás das vidas que eu convivo, que estão sem Deus, sem salvação? Porque sabe, querido, você está sentado aqui hoje, pelo menos a maioria de nós, aqueles que eu sei que servem ao Senhor, você está sentado aqui hoje porque alguém lhe pescou. Nas palavras de Charles Spurgeon, no livro que nós lemos juntos como igreja, alguém foi um ganhador de almas. E essa é a razão por que você está aqui. Pode ter inclusive sido seu pai, sua mãe. No meu caso, meus avós. Mas alguém foi. Alguém jogou o malhador. Alguém jogou a rede. Alguém cuidou da mensagem, da qualidade dela, mas também da quantidade dela. Eu sei, meus irmãos, o coração do homem moderno é endurecido. É difícil pregar em Boa Vista, no Brasil, é difícil pregar em Israel, na Itália, é difícil pregar em qualquer lugar. O coração do homem está paulatinamente indo para o racionalismo, para o pós-modernismo e um monte de ismos, qualquer um, menos o cristianismo. O misticismo está dominando a mentalidade em geral. Por incrível que pareça, tem gente que acredita em coisas inventadas, inclusive, por Hollywood. Tem gente que acredita em coisas inventadas pelo esporte. Na Argentina existe a igreja de Maradona. Parece piada. Mas pessoas revolvem a sua vida ao redor de um camarada que até há pouco tempo estava na clínica de recuperação porque não consegue controlar nem a própria vida com seus vícios, mas supostamente tem a resposta para todo mundo. Mas por que isso, meus irmãos? Qualquer coisa menos o Jesus do cristianismo. Mas esse é o Cristo que nós anunciamos, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Que nós possamos, irmãos, compreender o que Deus está fazendo através da sua igreja e ter essa base segura nas Escrituras, porque é essa base que vai garantir os resultados da pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.